Olá, queridíssimos e queridíssimas escribas, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí? Com a pilha de livrinhos aí para ler, que é muito maravilhoso, de Adélia, de Clarice, nossos escritores brasileiros. Gente, é muita inspiração, muita provocação de escrita que esses escritores, essas escritoras nos dão. E hoje eu vou falar um pouquinho justamente dessa provocação que um escritor que eu amo muito, que é Guimarães Rosa. Eu tinha acabado de ler Grandes Sertões Veredas e eu fui fazer o circuito Guimarães Rosa. Lembra que eu falei para vocês lá no início, na primeira aula do módulo 3, de que quando a gente viaja na cidade, a gente absorve mais, né, a cultura, a parte literária também, a vida daqueles escritores que a gente está conhecendo, passeando. E eu acho que clareia mais na leitura de um romance, de um livro de contos, de um livro de poemas. Parece que a gente consegue enxergar melhor os detalhes do texto, né, através desses passeios, desse conhecimento real. E aí eu vou falar de uma experiência que eu fiz em 2009. É um conto chamado Oráculo, que se encontra dentro de um livro chamado Diálogos, que se encontra dentro desse livro aqui, que eu lancei ano passado, em 2019, chamado 7 por 11. 7 por 11 é uma seleção de 7 livros. Quem me ajudou foi o Fábio Varela Nascimento, esse jovem assim talentosíssimo lá do Rio Grande do Sul, da PUC. Fez uma seleção, porque a gente, que é escritor, a gente não consegue selecionar os nossos próprios textos. Ele me ajudou brilhantemente. E esse conto está dentro desse livro que chama-se Diálogos, que está dentro do 7 por 11. Nessa experiência, além de falar um pouco sobre esse passeio pelas cidades que Guimarães escreveu, que Guimarães se inspirou, ou ele nasceu, por exemplo, Cordesburgo, né? Três Marias, tem André Quissé, tem vários lugares em que ele navega, tanto em Grandes Sertões como nos contos, e que a gente inspira a criação. Então, eu vou ler um trechozinho e relacionar também com o nosso exercício de desbloqueio, que a gente vai falar no final da nossa aula de hoje. Na ida Três Marias, pedi a Adélcio para dirigir, ele me guiando, ele me dizendo o certo e o errado, e de tanto ouvir, decorei seus passos, ensinei seu nome. A chapada, os buritis, de instante a outro, o mistério se revelava e o que era depois virou presente. As flores guardei para devolver a Laura, que me disse antes quem realmente eu era e ainda nem sabia. Fotos, 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 e não dá para captar o meu sentimento de sertão. Não vai dar 10 minutos e o São Francisco chega. O mar doce. Pedi em nome do Pai que ele me batizasse novamente. Não acredito que tenha as coisas que desejo, mas tenho o meu desejo nas coisas. Sorri com o frio da água na nuca, os pés descalços, a calça jeans suspendida até os joelhos. De joelhos me refiz e o homem novo levantou-se das pedras e sobre as pedras edificou o seu caminho. E se Manuelzão não quisesse me receber em André Quissé? O novo João a ele perguntava, para entre a barba longa suspirar-lhe algum segredo? Quiçá de André, quiçá de Maria, quem sabe do João que sabia que ele não sabia. Então, nesse trecho, a gente vai identificar uma frase, né, que foi uma frase que eu anotei esporadicamente. Ela nasceu antes do conto, e que é justamente o que eu quero falar um pouquinho para o exercício do desbloqueio no final da aula, que é, não acredito que tenha as coisas que desejo, mas tenho o meu desejo nas coisas. Então, as frases que a gente viu, tanto de Adélia quanto de Clarice, elas são provocadoras de escrita. Assim como os nossos estudos são provocadores de escrita, assim como as áreas de conhecimento, as áreas de arte, são provocadoras de escrita, são desbloqueadoras, né? Então, guardem aí essa frase que eu falei do texto oráculo. Antes da gente ir para o exercício de desbloqueio, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns filmes, algumas entrevistas, séries de televisão, que eu acredito que tem a ver tanto com o Brasil quanto com a escrita criativa. Vocês já viram lá na segunda aula, eu acredito, desse módulo, sobre o filme da Susana Amaral, A Hora da Estrela, de 1985. Agora a gente traz esse filme chamado Lisbela e o Prisioneiro,
que é de 2003, com direção de Miguel Arraes, com Virginia Cavendish, Débora Falabella, Selton Mello, Marco Nanini, e que foi filmado muito nas cidades aqui da nossa Pernambuco. E que traz esse texto de Osman Lins, adaptado para o cinema, de uma maneira brilhante, uma maneira muito lúdica, muito engraçada, muito literária. Eu acredito que vale a pena vocês assistirem. Recife Frio é um documentário de 2015 do Kleber Mendonça Filho, que eu amo de paixão. Ele fez Aquários, ele fez Bacurau, ele fez Som ao Redor, né? Filmes assim, totalmente originais, assim, muito criativos, e que eu acredito que vale a pena a gente investigar, assistir, para conhecer um pouco mais do cinema pernambucano. E Kleber, nesse filme, ele cria um documentário fictício com uma suposição: se o Recife estiver frio. Aqui a gente tem a mania, eu falo muito para o pessoal do lado de Porto Alegre, que quando dá 19 graus em Recife, está todo mundo de bota, de casaco pesado, assim, porque a gente não aguenta muito frio, né? Então a gente não é acostumado com frio. E aí o Kleber, ele fez essa suposição, né, nesse documentário fictício, e criou umas alternativas ótimas para como é que vai fazer para o pessoal, por exemplo, ir para o shopping Recife, né? Que é um shopping aqui da cidade, com aquela roupa. Então, ele cria uma alternativa muito interessante que vale a pena vocês assistirem. Grandes Sertão Veredas, lá de 1985, foi uma série da Globo, né? Com a Bruna Lombardi, o Tony Ramos, né? O Tarcísio Meira. Belíssima a série. Eu acredito assim, que foi muito fiel ao romance, e a gente entra realmente no mundo de Guimarães Rosa, no livro de Guimarães. Panorama com Clarice Lispector foi a última entrevista que ela deu em vida, em 1977, e ela tinha acabado de escrever A Hora da Estrela. E nessa entrevista ela fala que ela está falando como se ela estivesse no fundo de um túmulo. Essa sensação de pós-escrita é uma sensação de morte para o escritor e escritora. Eu sei o que é isso, eu sinto muito isso também quando eu termino de escrever um texto. E Adélia Prado completa 80 anos, um projeto de 2015 do Itaú Cultural, em que a Adélia dá entrevistas, ela recita os próprios poemas. É belíssimo, vale a pena vocês pesquisarem, assistir. Está tudo no nosso material de apoio, viu, gente? E vamos ao nosso exercício de desbloqueio. Lembrando que as 5 primeiras pessoas que mandarem o exercício para o nosso e-mail do grupo de estudos.escritacriativa@gmail.com vão receber o meu retorno, certo? Então, corram lá, escrevam um texto e mandem para mim para poder receber o retorno. E, a partir de algumas das frases dos textos das escritoras apresentadas neste encontro, neste módulo, escrever em 15 minutos uma breve sinopse de um conto, uma novela, um romance ou um poema curto, né? Por que os 15 minutos? Eu já falei um pouco sobre o Humberto Eco, lá no Pós-Escrito ao Nome da Rosa, quando ele diz que o obstáculo ele potencializa a criação. Então, quando a gente tem pouco tempo para fazer alguma coisa, parece que as ideias vêm assim, nascem assim de uma maneira maravilhosa, né? Então, utilizando essas frases, né, escrevam em 15 minutos ou um conto, uma reflexão, ou então um poema, né, e mandem para mim, para eu dar o retorno. Próxima semana, a gente vai continuar com escritores maravilhosos do leste europeu. Vocês vão gostar demais, eu acredito. E continuem nos visitando nas redes sociais, no nosso site, participando, enviando textos, e até lá!